Oi pessoal, boa tarde. Estamos aí de volta, né? Vou gravar esse segundo vídeo falando sobre a Justine do Sade. Hoje eu vou fazer um resumo e vou fazer algumas citações, tá? Fazendo alguns comentários de pontos do livro, né? Assim que eu peguei, eu fiz mais ou menos um fichamento do livro. Então eu peguei assim umas partes que eu achei importante, alguns temas que, enfim, eu vou tentar analisar, vou tentar abrir um pouco esse cenário do mundo sádico, né, para que a gente possa entender um pouquinho, digamos assim, as arapucas que esse tipo de enquadre, esse tipo de pessoas vão colocar para a gente no decorrer da nossa vida, para tentar pegar a gente nessa armadilha sádica, né, que eu inventei agora esse nome, né, armadilha sádica. Pode ser um mundo sádico, pode ser, digamos assim, um conjunto de coisas, né, assim, uma espécie de enquadramento, talvez, sei lá, né? Assim, uma forma que os sádicos encontram de colocar a gente numa situação bem peculiar, né? Sem saída e tudo mais, meio que fazendo a gente, né, extraindo da gente essa coisa meio, sei lá, né? Parece uma ameaça, né? Assim, um suborno, sei lá, né? Um negócio meio estranho, né? Então, assim, o livro, né, o Justine, ele começa com a Justine e a Juliette, né, duas irmãs, e elas perdem, digamos assim, os pais, né? Acho que a mãe morre e o pai meio que foge para outro país e deixa elas lá, Deus dará, né? Então a partir daí ela pega, digamos assim, um resto de uma herança e vai viver lá, vai se virando, né? Então ela vai encontrar um primeiro personagem que é um velho agiota, né? Esse velho aceita cuidar dela com umas condições tenebrosas, assim. E diante disso, chega um determinado momento, ele propõe para ela um assalto, né? Daí ela saca por que esse velho é tão rico, né? Então ele propõe para ela, ó, tem tal situação ali, tem um vizinho lá que ele tem um monte de dinheiro, então se você puder me ajudar aí nesse roubo, né, e tal. E ela fica contrariada, né? Ela é uma pessoa virtuosa, uma pessoa boa, né? Então assim, aí começa, né? Todas as desventuras, né? Então ela recusa, né? Assim, ela fala para esse velho que não vai topar o assalto. Digamos assim, ela vai se colocar na reta ali do trem, né? Do trem sádico, né? O que vai acontecer? O velho vai deixar barato, vai deixar quieto, vai seguir a vida? Não, né? O velho planta lá uma joia no quarto dela e denuncia ela para a polícia, né? Chega lá, como ele é um velho rico e ela uma órfã, né? Sem proteção nenhuma, os policiais vão lá, vão pegar a joia que ele largou lá, né, como uma prova, digamos, do assalto, e vai prendê-la, né? Nessa prisão ela vai encontrar uma mulher chamada Dubois, e essa mulher é uma espécie de vigarista, né, daquelas clássicas, né, de filme, né? E diante disso ela vai propor ali para Justine, né, um plano de fuga, vamos dizer assim, né? Ela vai falar, ó, vai acontecer um negócio aí, fica esperta, a gente sai correndo, né? Então acontece um incêndio na prisão e ela, né, foge com essa Dubois, né? Daí essa Dubois, claro, né, vai fazer de novo uma proposta indecente, né? Vai falar para ela, ó, você é jovem, bonita, a gente vai falar mais pra frente disso. E ela vai claramente se recusar e aí ela vai falar com 4 comparsas e vai falar, então façam com ela o que você quiser aí, né? Esses 4, né, diante dessa possibilidade de abusar dela, vão entrar numa briga e ela vai fugir, né? Ela vai escapar e ela vai encontrar o senhor de Bressac, né, num matagal lá. Ela fugiu desses capangas da Dubois e vai encontrar esse senhor de Bressac. E ele vai meio que decidir ampará-la, né? Assim, ele vai falar, tudo bem, então eu cuido de você, você fica aqui, você ajuda, enfim. Ele é um rico nobre, né? Então assim, aí esse cara tem uns hábitos ali de cara, né? Meio bizarros, enfim, né? Meio estranhos. E lá pelas tantas ele vai pedir para ela matar a própria mãe, né? Assim, o senhor de Bressac vai pedir para Justine ajudar ele num plano para envenenar a mãe dele, né? E aí ela não vai topar, e aí, né, para variar, ele vai torturá-la, vai ameaçá-la, aquela coisa toda, né?
E aí, por um milagre, ela escapa do Senhor de Bressac e vai encontrar num vilarejo próximo o Senhor Rodan, né, um médico. E esse médico, a princípio, né, fala, né, novamente, né, parece ser uma pessoa bacana, uma pessoa que ajuda as outras, e aí vai, né. Mas, no meio da história, Justine vai encontrar uma criança, né, aprisionada no porão lá da casa do Senhor Rodan, né. E ela não entende nada, né? Ela fala, ué, o que essa criança está fazendo aqui? Né? Daí ela vai lá conversar com a criança fala, olha, você estava lá, sei lá, perto da minha família, e esse homem que mora aqui me sequestrou e me trouxe para cá e me prendeu aqui. Aí ela não entendeu nada, decidiu ouvir umas conversas lá do Senhor Rodan e percebeu que o Senhor Rodan iria usar a criança para fazer um experimento médico com a criança. Né? E tem uma fala bem legal que o Senhor Rodan fala, né, que vamos dizer, que pensamento retrógrado, né, dessa sociedade, né, que não entende o valor do sacrifício humano, né, para descobertas científicas. Né? Então, para ele, era muito mais importante o sacrifício ali de certos indivíduos para que o conhecimento médico avance. Né? Tipo o que rolou lá, né, nos campos de concentração nazista. Né? Aí você vai vendo já o Sade antecipando algumas coisas aí, né? Então ele fala, matar um para salvar mil. Né? É o famoso para salvar vidas humanas. Né? Então sempre que eu ouço isso eu já fico com calafrios. Né? Aí vem coisas sádicas, né, pela frente. Né? Então aí a gente percebe como o homem da ciência, o médico, etc. E a gente já falou do outro conto lá do Machado de Assis, né? Ele vai se refugiando, né, nesse saber médico, nesta luta honrosa pela propagação do conhecimento para poder esmiuçar, destruir e extrair um prazer desse sofrimento alheio. Né? Então, para eles estavam planejando essa cirurgia, né? Então, e aí ele, com comparsa dele, até fala, né, a gente precisa acalmar um pouco para ela não ficar muito nervosa, senão a gente pode perder, né, esse espécime, né? Ele pode morrer antes da hora, sei lá, né? E aí a Justina, ouvindo esse papo, ela fica horrorizada e decide libertar a criança, né? No que ela liberta a criança, claramente o Sr. Rodan vai pegar ela, né? E aí vai torturá-la, né? Arranca uns dedos, enfim, faz umas coisas lá com ela, bizarra, e põe uma marca de ladra nela, né? A ferro quente, né? E aí ela fala, tá, vai embora, se vira, eu quero ver o que vai acontecer com você, com essa marca e tudo mais, e larga ela, a Deus dará de novo, né? E aí ela pelo menos sobrevive, sai desnorteada, vagando lá, né, pela França, sei lá, né, fazendo pra que lado lá. Mas no meio dessas andanças ela vai encontrar um mosteiro, né? E aí ela vai pensar que, bom, né, novamente, né, vou procurar ajuda, né, aqui nesse mosteiro, esses homens de fé, religião, aqui vocês já vão percebendo, né, o encadeamento, né. Então, primeiro tem o velho agiota, né, esse cidadão, vamos dizer, comum, mesquinho, depois tem a do Bois, que é uma vigarista, vamos dizer, tem o nobre senhor Bressac, o médico agora está indo pro religioso, né, pro convento. Dentro desse convento, ela vai encontrar lá, né, vários padres, né? E esses padres vão então fazer uma espécie de abuso sistemático dela, né? Primeiro ele vai perguntar, mas você tá sozinha mesmo? Você conhece alguém? Você tá perdida mesmo, né? Aquela entrevista super duvidosa, né? E quando ela fala assim, né, eu sou desamparada, não tem ninguém por mim, daí eles meio que, opa, então é aqui, né? Já aprisiona ela, né? Ninguém vai procurar por ela mesmo, né? Então aí os padres ficam super felizes, né? Mais uma presa aí para eles, né? E ela vai encaminhada para um alojamento lá dentro do mosteiro e ela vai descobrir que tem várias outras mulheres ali presas, né? Na mesma situação. E elas são exploradas sistematicamente, de todas as formas, né? Sexual, trabalham, limpam, enfim, né? São humilhadas, massacradas, torturadas, isso sistematicamente, diariamente. Depois, assim, esse mosteiro é meio que recebe uma visita lá de uma autoridade católica e eles decidem então fechar o mosteiro, né, devido às coisas que estavam rolando ali, né? E aí ela,
né, novamente encontra a liberdade, né, milagrosamente. Aí ela vai encontrar um homem espancado no meio da rua, né, vai tentar ajudar esse homem, e esse homem promete para ela uma vaga de emprego lá, né, numa empreitada que ele estava fazendo. Quando ela chega lá pelas tantas, a gente já vai percebendo de novo, né, Justine se enfiando numa roubada. Então lá pelas tantas ela começa a perguntar, né, nossa, mas é longe isso, né, nossa, mas é difícil acesso para esse lugar aqui, né. Já meio que preocupada, né, com o que poderia acontecer. Mas daí já era tarde demais, ela é de novo aprisionada num castelo, esses homens são falsificadores de dinheiro, e ela vai ali ser explorada novamente, de todas as formas possíveis, né. Depois que tudo dá errado ali de novo, né, esse Dalville, que é o falsificador, foge para outro país e ela é presa, né, por autoridades que vão ali, né, alguém denuncia aquele falsificador, aquele castelo de criminosos, né, e então ela é presa junto com a galera, né. No meio disso ela encontra Dubois de novo, e aí ela vai meio que propor, né, uma fuga para ela novamente, né, vai propor tirá-la da prisão novamente, para fazer outras maracutaias, roubos, e aí vai, né. E finalmente ela meio que claramente, né, não aceita isso, e aí ela vai caindo em outras roubadas, para finalmente ser, digamos assim, acolhida pela senhora Bertrand, tentar salvar o filho dessa mulher de um incêndio, porque a casa que ela estava né, pegou fogo e aí todo mundo sai correndo, inclusive a senhora Bertrand sai correndo, deixa as crianças lá dentro, né? E ela volta para tentar salvar a criança, mas não consegue. E aí a criança se perde nas chamas e ela é acusada de assassinato, né? E aí ela é presa pela última vez e é quando ela reencontra a irmã Juliette. E aí tem a conclusão da obra, né? Então, gente, esse é o resumo, tá? Só para vocês terem uma noção do como que o Sade vai articulando esta obra, né? E vai passando por vários personagens que vão dando, digamos assim, uma perspectiva da sociedade da época, né? De quais atores participavam dessa sociedade da época, né? Então a primeira coisa que eu queria extrair é: em um mundo corrompido, o melhor é corromper-se, né? Parece que esse é o slogan sádico. Era muito da época as pessoas buscarem uma construção de mundo, né? Assim, tentar compreender o mundo, que é a ideia de cosmos grego, né? Então é quase que tentar entender o mecanismo do mundo, né? De que forma o mundo funciona, né? Então eu percebo que o Sade, ele vai fazer isso de uma forma bem interessante, né? Ele vai querer construir um mundo de uma forma muito fechada, muito hermética, né? Muito mecânica, né? Quase que pegando a ideia do mundo, vamos dizer, corrompido do cristianismo, né? Da natureza pecaminosa e aí vai, para dizer o contrário do que o cristianismo prega, né? O cristianismo diz: o mundo é perdido, você precisa de Jesus para se salvar. Sade vai dizer: se o mundo é perdido, então a gente precisa ser perdido também, né? Para a coisa funcionar direitinho, né? Para você não ser, vamos dizer, massacrado pelas circunstâncias. Então aqui eu vou ler um primeiro texto com vocês, tá? Aqui é a Dubois, né, que eu falei que é a vigarista, né, falando com a Justine. Aí estás livre, minha querida Sofia. Isso é quando ela liberta ela da prisão pela primeira vez, né? Disse-me então Dubois: e podes agora escolher o tipo de vida que preferires. Mas se tenho um conselho a dar-te, é o de que renuncies às práticas da virtude, que, como vês, jamais deram-te bons resultados. Uma delicadeza deslocada conduziu-te aos pés do cadafalso. Um crime horrível te salvou dele. Olha bem a que o bem serve no mundo e se não é uma pena imolar-se por ele. Tu és moça e bonita. Eu me encarrego da tua sorte em Bruxelas, se quiseres. Eu vou para lá. É minha pátria. Em 2 anos eu te ponho nos pináculos, mas aviso-te que não será pelas sendas estreitas da virtude que te conduzirei à fortuna. Na tua idade é preciso empreender mais de um ofício e servir a mais de uma intriga quando se quer abrir prontamente o caminho. Então nessa fala aqui já fica bem claro, né, digamos assim, uma proposta sádica, né, de dizer: olha, né, não é pela virtude que você vai ser bem sucedido, né? E aliás a virtude que te trouxe aqui, porque ela recusou a ser cúmplice do velho
né, que queria roubar o vizinho. Então ela é presa por causa disso, né? E é liberta por causa de um incêndio criminoso na cadeia que matou um monte de gente, né? Então ela fala assim, olha como o crime está te ajudando, né? Então assim, isso já fica no ar, né? E eu gosto de enxergar também a história brasileira como uma espécie de história sádica, né? Então assim, olha o quanto de crimes não foram cometidos para a gente chegar aqui hoje, né? O quantos colonizadores não mataram, não destruíram, não submeteram, subjugaram e etc. E olha como a gente está em cima disso hoje, né? Hoje a gente vive, convive, constrói nossas vidas em torno deste grande cemitério indígena que é o Brasil, né? Então a gente está construído sobre, né, essa camada de crimes, de transgressões. Vai dizer, olha, né, vocês constroem a vida sobre o crime, né? Então por que não assumir logo isso e, enfim, né, abraçar uma vida de crime? Então, né? Para que tentar ser virtuoso? Né? Essa é a pergunta de Sade. Número 2, né, que eu gostaria de colocar aqui é num mundo sádico todos são iguais, né? Todos são interesseiros. Né? Se todo mundo busca o próprio interesse, então por que você vai tentar seguir as regras? Né? É melhor você perceber logo de cara que isso não vai levar a nada e já transgredir tudo que você puder logo de cara. Né? Então a segunda citação que eu vou fazer aqui, gente, ela fala dessa, vamos dizer, desigualdade social absoluta, né, que já está colocada aqui. Né, já existe uma injustiça. Né, a gente não chega na sociedade e ela é perfeita, né, e aí a gente transgride. Não, a sociedade em si já é uma grande construção de desigualdade. Né, a gente vê pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas na miséria, pessoas bilionárias. Então já tem um estado de coisas meio estranho, meio deturpado. Né? Ó, a natureza nos fez nascer todos iguais, Sofia. Se a sorte diverte-se em desarranjar este primeiro plano de leis gerais, cabe a nós corrigir os caprichos e reparar com a nossa sagacidade as usurpações dos mais fortes. Gosto de ouvi-los, a essa gente rica, esses juízes, esses magistrados. Gosto de ouvi-los pregar-nos a virtude. É bem difícil preservar-se do roubo quando se tem 3 vezes mais que o necessário para viver. É bem difícil nunca pensar em assassinato quando se está rodeado de aduladores e de escravos submissos. Em verdade, é enormemente difícil ser sóbrio e moderado quando a voluptuosidade os inebria e quando os pratos mais suculentos os cercam. É-lhes bem fácil ser francos quando jamais se lhes apresenta o interesse em mentir. Então aqui nessa citação, né, a gente vai ver que, bom, novamente, né, Dubois vai colocando, né, vai apresentando essa ordem de coisas deturpada, né, assim, onde alguns têm muitos, outros têm pouco, né, então, ou seja, ela já fala, ó, já existe uma injustiça aí, né, a gente já entra no mundo dentro de um enquadro bem injusto, né, então, diante disso, né, já que todo mundo busca o que lhe interessa, já que todo mundo se impõe pela força, né, a gente tem todo o direito de usar o crime, né, e a transgressão, e, enfim, as armas que eles têm na mão, né, para poder subverter essa ordem injusta, né, e se destacar de alguma forma, né, e ter um mínimo, né, de qualidade de vida, enfim, do que for possível eles terem, né, já que o mundo não lhes dá isso. Né? Então essa é a ordem, vamos dizer, sádica. Né? Assim, já que o mundo é injusto, já que as coisas são injustas, a gente não tem por que seguir também as regras. Né? Então vamos chutar o balde. Né? Um adendo, tá? Nesse número 2 aqui que eu coloquei, né? No mundo sádico todos são iguais, né? Então uma citação aqui que eu acho muito boa, né? Onde ele fala, ó, acredito, Sofia, que este Deus que reconheces é apenas o fruto da ignorância de um lado e da tirania de outro. Olha de novo essa caracterização brutal e absoluta da existência. Né? Quando o mais forte quis acorrentar o mais fraco, ele o convenceu de que Deus santificava as correntes que o oprimiam. E este, embrutecido pela sua miséria, acreditou em tudo que o outro creria. Todas as religiões, sequências fatais dessa primeira fábula, devem, portanto, ser sacrificadas ao desprezo como ela. Não há nenhuma que não traga consigo o emblema da impostura e da estupidez.
Vejo em todas elas mistérios que fazem tremer a razão, dogmas que ultrajam a natureza e cerimônias grotescas que só inspiram o ridículo. Mal abri os olhos, Sofia, detestei esses horrores e impus a mim mesmo uma lei, a de pisoteá-los. Jurei jamais voltar a eles em minha vida. Imita-me se queres ser razoável. Então aqui, novamente, né, essa coisa tábula rasa, né, assim, né, de mostrar que tudo é uma imposição de interesses, inclusive aqui a religião, né, nessa situação. Então, assim, Sade, ele nivela tudo por baixo, né, vamos dizer assim, né? Todo mundo está interessado em alguma coisa, todo mundo quer alguma coisa, e por isso que eles se organizam socialmente, né? Então, se tem pessoas na religião, é porque eles querem usar essa religião para submeter as outras pessoas, né? Então, assim, isso está dentro do que a gente vê em grande parte das religiões instituídas, né? Assim, a gente vê um certo interesse, sei lá, financeiro, escuso, isso é um argumento muito comum, né? Aquelas pessoas que falam, né, mas né, a Bíblia foi manipulada, né, pela igreja. Ah, mas né, os pastores, isso, os grandes líderes religiosos, aquilo, né? A gente vai ver um interesse mesquinho, né, meio de poder e etc. em todo lugar, né? Todo político é igual, toda autoridade aí, né, vai ter o mesmo modus operandi, né? Interesseiro, né, de submeter o outro. Né? Então esse absolutismo, né, essa forma mecânica de definir a vida é uma coisa terrível, né? Assim, só um adendo aqui, né? Eu acho que quando a gente faz isso, a gente está secando, vamos dizer assim, né, qualquer possibilidade de ter esperança na vida, né? Então a gente, de uma certa forma, trata todo mundo como igual, né? Quando na verdade não é o caso, né? Assim, a gente sabe que tem pessoas que são boas, né? Pessoas que têm uma proposta legal na religião, políticos às vezes que são, né, dedicados e interessados em alguma causa, pessoas de um modo geral, né? Então, assim, quando a gente diz todo mundo é mal, né, essa ideia é meio, novamente, cristã, né, ninguém presta, todo mundo, né, é uma bosta, é interesseiro, aquela coisa toda. No fundo, a gente está desvalorizando quem é bom, né? A gente não está reconhecendo, a gente não está diferenciando, né? Então, essa é a estratégia sádica, né? Joga tudo para cima, porque daí isso vai legitimar você também a ser, digamos assim, uma pessoa vil, interesseira, e aí vai com a consciência tranquila, né? Quase dizendo assim, ó, todo mundo é, por que que eu não vou ser? Né? Então a ideia aqui é tanto perceber que não é todo mundo que é assim, né? Existem pessoas legais, existem coisas legais, existem diferenças na vida, né? Não é tudo tão mecânico assim como os personagens sádicos querem dizer. E outra coisa é a gente também, né, parar para pensar nisso, né? Nossa, né? Se a gente está usando esse tipo de argumentação para justificar o nosso comportamento, né? Olha, né, onde a gente está querendo entrar, né? Então a gente está querendo entrar justamente nesse mundinho sádico, né? Onde se legitima tudo, né? Onde a gente quebra todas as regras, todas as leis, todas as convenções para, digamos assim, defender o nosso lado. Né? O que a gente não percebe é que isso, vamos dizer, somente nos coloca nesse mesmo patamar que essa galera toda. A terceira parte que eu queria trazer aqui seria a razão e o sadismo. Né? Todo livro, né, da Justine é um convencimento. Todos os personagens são muito inteligentes. Né? Já trouxe algumas citações aqui para vocês verem. E geralmente são ótimos argumentos, né? São argumentos muito bem construídos, né? Então você tem a vigarista lá, ela fala umas coisas geniais, assim, né? Essa fala aqui sobre religião, né, eu acho interessantíssima, né? Então eu vou fazer mais uma citação aqui. Esse aqui é o nobre lá, o senhor de Bressac, né? Que ele vai querer matar a mãe dele, né? E aí ele vai tentar convencer a Justine, né, de que o assassinato é uma coisa bacana, né? Uma coisa que não tem nada demais, né? Então ele vai falar, o que importa para a natureza, sempre criadora, aquela massa de carne que hoje tem a forma de uma mulher, se reproduz amanhã sob a forma de 1000 insetos diferentes? Ousarás dizer que a construção de um indivíduo como nós custa mais à natureza que a de um verme e que, por conseguinte, ela deva dar-lhe mais atenção? Ora, se o grau de atenção, ou melhor, de indiferença, é o mesmo
que pode ela fazer, senão pelo que chamamos de crime de um homem, que um outro seja transformado em mosca ou em escarola? Quando me tiverem provado a sublimidade de nossa espécie, quando me tiverem demonstrado que ela é tão importante para a natureza que necessariamente suas leis se irritam com sua destruição, então eu poderei crer que essa destruição é um crime. Mas, quando o estudo mais ponderado da natureza me tiver provado que tudo que vegeta sobre o globo, a mais imperfeita das suas obras, tem um preço igual aos seus olhos, jamais suporei que a mudança de um de seus seres em 1000 outros possa ofender as suas leis. Eu me direi: todos os homens, todas as plantas, todos os animais que crescem, vegetam, se destroem pelos mesmos meios, não recebendo jamais uma morte real, mas uma simples variação do que as modifica. Tudo, digo, tudo se perseguindo, destruindo-se, procriando indiferentemente. Aparece um instante sob uma forma e no instante seguinte sob outra forma. Podem, ao capricho do ser que quer ou que pode movê-los, mudar milhares e milhares de vezes num dia sem que uma única lei da natureza possa ser afetada por instante sequer. Nessa citação, né, a gente vê o que é uma defesa muito racional, muito interessante do assassinato. Né? Então aqui o senhor de Bressac ele está sendo estritamente racional. Né? Ele está querendo dizer assim, qual que é a diferença de eu matar uma pessoa, né, para, sei lá, né, do que normalmente acontece diariamente na natureza? Né? O que nos torna seres humanos mais especiais do que esses outros seres que estão aí nascendo e morrendo todo dia? Então por que eu não posso, né, no caso aqui dele, por que ele não poderia matar a mãe? Isso seria só transformá-la em 1000 outros seres, né? Não seria nada demais do ponto de vista racional. Né? E o que eu tenho a dizer? Né? Perceba como a razão ela, né, é uma arma muito adequada ao sadismo. Né? Porque, de fato, racionalmente, né, a espécie humana não tem uma preponderância, uma prerrogativa sobre qualquer outra espécie. Né? Assim, não existe algo que nos torne especiais, racionalmente falando. Ah, mas nós pensamos, somos racionais, somos... Isso são convenções, né? Isso não são deduções racionais. Né? Então, a racionalidade pura e simples, ela é algo muito... parece um ácido, né? Assim, ela vai dissolvendo tudo, tá, gente? Então, se a gente acha e tem aquela ilusão de que a razão em si, né, ela é capaz de sustentar a bondade e a virtude de moral, vamos dizer, né, que é uma pessoa razoável e racional, seja aquela pessoa que é boa, né, vamos dizer, isso está dentro daquela crença nossa que diz que, bom, se a pessoa estuda, se a pessoa busca conhecimento e etc., ela vai ser uma pessoa boa, né, moralmente falando. Aqui no site fica bem claro que não tem nada a ver. Né? Assim, né? Uma pessoa pode ser estritamente racional e sádica. Tá? Aliás, o livro inteiro é isso. Né? O livro inteiro é uma, digamos assim, destruição sádica, racional da virtude dessa cidadã comum que é a Justine. Né? Assim, que é uma pessoa simples, não é uma pessoa elaborada, uma pessoa intelectual, né? Mas que ela não se dobra. A Justine é um elemento bem central nesse sentido. Né? De mostrar pra gente que a moralidade, a virtude, né, não tem nada a ver com uma sofisticação intelectual, né? Mas justamente aqui no livro inteiro é o contrário. Né? Ela é uma pessoa simples, uma pessoa boa, uma pessoa que estava a todo momento tentando salvar as pessoas, ajudar as pessoas, fazer o melhor para que, né, as pessoas que estavam ao redor dela. E ela, enfim, vai sendo sistematicamente massacrada, torturada, pressionada, enfim, né, violentada, né, justamente usando-se de todas as artimanhas possíveis para dobrar, digamos, esse comportamento dela. Dentre elas, a razão. Né? Esse é um dos elementos centrais aqui da narrativa sádica, que é o que? Usar a razão para submeter o outro, né? Para desconstruir as suas convicções, para fazer com que ele se curve e entre nessa grande tábula rasa sádica, né? Nesse mundo onde todo mundo busca os seus interesses. Né? E é isso é o mais racional, isso é o mais conveniente, é o mais útil para você
que está aqui entrando nesse mundo, né? Essa é a pregação sádica. Então eu queria, vou encerrar essa primeira parte por aqui para não estender demais o vídeo, tá? E vou continuar aqui numa parte 2, tá, gente? Então, né, eu vou tentar liberar esses 2 vídeos juntos, assim vocês assistem aí na sequência, enfim, fiquem à vontade, né? Então é isso aí, gente, até a próxima e tchau, tchau.